A psicóloga Rosimeire Parra conversa com a gente sobre uma técnica, uma vertente muito bacana da terapia, que é a técnica EMDR. Tudo bem, Rosimeire? Tudo bem, Rose. Eu vou falar para você, eu não tinha ainda ouvido falar. É uma técnica nova ou eu que não tinha ouvido falar mesmo? Na realidade, é uma abordagem nova, como nós temos a psicanálise, a comportamental. Então, hoje nós temos a abordagem EMDR, né? É uma terapia mesmo, não é simplesmente uma técnica. Ah, né? é uma terapia. Isso. Porque tem muitos psicólogos que seguem junguiano, outros seguem uma outra técnica. São técnicas que os psicólogos seguem. Vou dizer que quem fizer com você vai seguir a técnica do EMDR. Isso, quem for trabalhar comigo vai trabalhar o EMDR. E a gente pode falar as siglas, né, também para as pessoas em casa. O EMDR significa reprocessamento e dessensibilização através dos movimentos oculares. Né? Então, foi um trabalho desenvolvido para que a gente possa, através dessa dessensibilização, através dos movimentos oculares, acessar uma área do cérebro que é a nossa área do sono REM, que é quando a gente sonha e a gente tem lembranças e a gente tem sonhos de coisas que a gente fala, nossa, mas por que eu sonhei com aquilo? Esse sono REM, pode-se dizer que é alguma coisa com aquele sono mais profundo, é a hora que a gente... É quando a gente sonha colorido? Ou não tem nada a ver? Porque falaram assim pra mim, ó, você sabe que você tá dormindo bem quando você sonha colorido. Esse seria o sonho REM, ou isso não tem nada a ver? Aí de manhã eu fico tentando, eu sonhei colorido, eu sonhei preto e branco. Olha, que na realidade, quando a gente faz a aplicação do EMDR, a pessoa fica acordada. Então, ela vê tudo colorido mesmo. Tudo colorido. Né? Na aplicação do EMDR, né? Então, é uma terapia onde eu vou trabalhar com você os seus movimentos oculares. Então, eu vou colocar você numa posição confortável na cadeira, vou sentar ao seu lado e eu vou fazer o movimento com a mão e você vai seguir só com os olhos sem mexer a cabeça e amplamente indo de um canto ao outro dos seus olhos, né? E depois de um tempo dos movimentos, você vai me dizendo o que surgiu, né? Então, a gente pega um tema principal para trabalhar, né? Então, em geral, a gente começa por temas da infância, né? Porque é onde ocorrem a maioria dos traumas e que são traumas que depois, às vezes, os pais nem sabem que o filho passou por aquele trauma, porque aconteceu, às vezes, com uma cuidadora, na escola, né? Quando eu fiz o curso para trabalhar especificamente com crianças, a professora contou um caso de uma criança que tinha medo de cachorro, de palhaço e de personagens de cabeça grande. E isso é a coisa mais comum, né? Como tem adolescente hoje que cresceu com esse medo de palhaço, Papai Noel, tem criança, né? Mickey, né? Eu que imaginei que pudesse ter tanto medo de Mickey, de Papai Noel. E conforme ela foi reprocessando esta criança, ela chegou à seguinte conclusão e depois constatando com a mãe da criança, né? Essa criança nasceu prematura, ficou 3 meses numa incubadora e nesse processo da incubadora, os doutores da alegria iam e visitavam. E numa determinada visita, não em todas, uma determinada, teve um que se encantou muito com a menina e ficava com a cara pintada de palhaço vindo em cima. Ah, que bonitinha! Ah, que bonitinha! E isso criou o trauma na menina. Então, quando a psicóloga, então, chamou a mãe e perguntou mais algumas coisas, a mãe contou esse fato. E é mais difícil trabalhar com criança, Rosimeire? Não é que é mais difícil, não. Eu acho que até é mais fácil. As crianças respondem muito bem. As crianças dissociam menos, que é tentar escapar para não se concentrar e não atingir o trauma, né? Mas, de uma maneira geral, na psicologia, né, as pessoas não gostam de trabalhar com as crianças.
Na verdade, muita gente, né, fala que criança não expressa tanto, ou a criança tem dificuldade de falar o que sente, de falar as emoções. Então, tem que ser pessoas mais bem preparadas para trabalhar com criança, porque tem um pouquinho mais de dificuldade, né? E no EMDR, a gente aprende a trabalhar com criança fazendo um container, uma caixinha. A gente compra uma caixinha de MDF e escreve o nome na tampa, de um lado o nome da criança, no contrário também o nome da criança. Numa lateral, pensamentos positivos, no outro, pensamentos negativos. E você dá um monte de adesivo para a criança decorar essa caixa dela, né? Olha! E aí ela decora, e aí ela leva a caixa para casa. E aí, se a criança já sabe escrever, então ela que vai escrever o que aconteceu de ruim durante a semana e o que aconteceu de bom. Porque a gente também precisa fortalecer o que é positivo, o que a criança tem de bom, os bons relacionamentos, né? Então, daí a criança traz escrito lá nos papeizinhos o que é pensamento positivo, o que é pensamento negativo. A criança que não sabe escrever, ela pede então para a mãe, para um irmão mais velho, para o pai, que escreva para ela o pensamento positivo, o pensamento negativo, e a gente trabalha com aqueles pensamentos na sessão. Ela leva a caixinha de novo, então ela E aí você vai percebendo que com o tempo os pensamentos positivos vão aumentando mais do que os negativos. Isso, exatamente. Eu acho que nunca se falou tanto disso, né? Eu acho que até a gente como adulto, e a gente tem que fazer alguns exercícios assim mesmo, as coisas boas que aconteceram a gente agradecer e as coisas ruins que aconteceram, o que a gente pode tirar de bom daquilo que aconteceu hoje, né? Porque a gente tem que estar fazendo isso. E se você exercita isso desde pequeno, você vai se tornar um adulto mais feliz, um adulto com menos problema, né? Exatamente, né? Então, essa é a intenção, de você trabalhar já quando é criança, para depois, né, numa vida adulta. Então, eu tenho no consultório um brinquedo que simula um hospital, um consultório, tem uma boneca dentista, com a cadeira de dentista mesmo, tem uma sala de aula, né? E aí tem diversos outros brinquedos, heróis, princesas. A gente trabalha muito com o que a gente chama de protocolo de histórias. Então, a mãe veio na entrevista inicial, contou a história de vida da criança e, às vezes, a mãe já traz o trauma da criança. Então, a gente tem bonecos, que daí a gente conta a história da criança como se fosse a história do boneco e pede para a criança ajudar o boneco a achar uma solução para aquele problema. Então, a criança começa a pensar sobre o problema dele, né? E aí, nesses brincar, né, a gente vai intercalando com os movimentos oculares. Hoje, a gente já não tem mais só os movimentos oculares. Podem ser feitos movimentos táteis ou o som, né? E para tudo isso, a gente tem aparelho, né? O visual, a gente tem a barra de luz. O tátil, a gente tem um aparelhinho que segura na mão e ele vai vibrar, não é choque, ele vai vibrar com maior ou menor intensidade, uma mão depois a outra. Então você vai voltar mais isso para contar para a gente, combinado, Rosimeire? Combinado. Obrigada pela sua presença, tá?